Olá, a gente veio no Museu Lazar Segall fazer um breve resumo sobre ele. Esse museu fica na região sul de São Paulo, mais especificamente no bairro da Vila Mariana, na Rua Aberta 111. Vamos lá? O Museu Lazar Segall, antiga residência de Lazar e sua família, foi idealizado pela viúva de Lazar Segall, Jenny Clabin Segall, e implementado pelos filhos deles, Maurício Segall e Oscar Segall. Foi inaugurado no dia 21 de setembro de 1967, 10 anos após a morte de Lazar Segall, como uma associação civil sem fins lucrativos. Desde 1985, o museu faz parte da Fundação Nacional Pro Memória e é uma corporação do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, sob os cuidados do Ministério da Cultura. Ao entrar no museu, nos deparamos com a portaria e logo um pátio agradável com árvores, algumas esculturas de Lazar Segall na versão ampliada e também mesas do café do museu. Ao fundo do pátio, entramos na primeira parte da exposição Moderno Eu, que está aberta para visitações até o dia 10 de outubro de 2022. Essa exposição participa das celebrações em torno do centenário da Semana da Arte Moderna de 1922. Lazar Segall assumiu a tarefa de convencer o público brasileiro da necessidade e da legitimidade da arte moderna. Além de pintar, publicou textos na imprensa, realizou conferências e exposições e se uniu a outras pessoas que desejavam, como ele, promover a vertente moderna no Brasil. Então, nessa exposição, são apresentados alguns desses momentos por meio de uma seleção de obras, documentos e fotografias em que ainda estão presentes os vestígios do entusiasmo, das paixões e das lutas em torno da causa modernista. Agora, voltando ao pátio e logo virando à direita, entramos na segunda parte da exposição Moderno Eu. Primeiramente, é um corredor onde se encontra a recepção com alguns livros sobre Lazar Segall ou relacionados a ele para venda. Mais para frente, temos a continuação das exposições do Moderno Eu e, ao fundo, a biblioteca Jenny Clabin Segall, que necessita de marcação de horário para a visita. Seguindo o mesmo local, o visitante pode assistir a filmes que são projetados na parede e logo na sala seguinte, apresentada nas paredes, há uma biografia completa da vida de Lazar Segall. A escada ao lado levava a uma outra grande parte do museu, mas no momento essa área está interditada. Voltando para o outro lado dessa parte da exposição, encontramos uma sala que abriga algumas das muitas esculturas táteis feitas por Segall, que tem o tema de mulheres, casais, maternidade e imigrantes. No Jardim dos Fundos há bastante área verde e ao centro tem 2 bancos para os visitantes e também mais 2 estátuas feitas por Segall, só que na versão ampliada. Na grande janela ao lado é possível ver o antigo ateliê de Segall, com muitos dos instrumentos que ele usava para realizar suas obras. Lazar Segall foi um pintor, escultor e gravurista judeu nascido em Vilna, no território atual da Lituânia, que na época fazia parte do Império Russo, no dia 21 de julho de 1889. Mostrando grande interesse pelo desenho e pintura, com 14 anos entrou na academia de desenho de sua cidade. Com vontade de seguir a carreira artística, em 1906, com 17 anos, mudou-se para Berlim, Alemanha, e foi estudar na Escola de Artes Aplicadas. Depois, foi para a Academia Imperial de Belas Artes, onde ficou até 1910, quando foi desligado da academia por ter participado da Freie Sezession, uma exposição de artistas descompromissados com a estética oficial. Ainda em 1910, mudou-se para a cidade de Dresden, onde frequentou a Academia de Belas Artes, na qual realizou a sua primeira mostra individual com pinturas marcadas pelo impressionismo. Um tempo depois, Lazar Segall começou a se interessar pelo expressionismo. Em 1913, em busca de novos caminhos, veio pela primeira vez ao Brasil e realizou suas primeiras exposições de arte moderna, uma em São Paulo e outra em Campinas, porém sem grande repercussão. Nesse mesmo ano retorna à Europa, onde faz sua primeira exposição impressionista.
Logo casou-se com a atriz alemã Margaret Quack. Em 1919, de novo em Dresden, fundou com outros artistas o Dresdner Secession Group, um grupo que integrava artistas expressionistas da cidade. Desde essa época, a gravura em metal depois em madeira assumiu grande importância em sua obra. Nesse mesmo ano, publicou seu primeiro álbum de litografias, Recordação de Vilna. Depois de realizar mais exposições em diversos lugares e já dominando sua técnica, tentava expressar o emocional e o visual diante da Alemanha vencida, onde encontrou um campo propício ao trágico e rude. Em 1923, Lazar Segal voltou ao Brasil, radicando-se definitivamente e fixando residência em São Paulo, se destacando na arte moderna e consagrado como representante das vanguardas europeias. Em 1924, Margaret, descontente com a vida em São Paulo, se separou de Segal e retornou à Alemanha. Enquanto isso, Segal, ainda no Brasil, realizou sua mostra individual e a decoração do pavilhão de arte moderna. Nessa época, deu início às pinturas de temática brasileira, mulatas, favelas e bananeiras e também de móveis modernos. Em 1925, casou-se com a escritora, tradutora e pianista brasileira Jenny Clabin, com quem teve 2 filhos. Em 1927, Segal se naturalizou brasileiro, mas passou a viver com a família em Paris, onde se dedicou também à escultura. Suas obras nessa fase remetem à atmosfera familiar e de intimidade. Em 1929, Lazar Segal começou a esculpir em madeira, pedra e gesso as mesmas figuras sofridas já eternizadas em suas pinturas, desenhos e gravuras. Em 1932, Segal retornou definitivamente para o Brasil, instalando-se em São Paulo na casa projetada pelo arquiteto Gregory Warchavitch, seu cunhado. Ainda nesse ano, participou da fundação da Sociedade Paulista Pro Arte Moderna. Em 1935, Segal deu início a 2 de suas séries mais importantes, as interpretações da natureza de Campos do Jordão e os retratos de Lucy. Em 1936, sua habilidade de retratar cenas dramáticas atingiu o ápice com telas de grandes proporções, como nas telas Campos de Concentração e Navio de Imigrantes, que lhe garantiam um lugar de destaque entre os principais pintores expressionistas. Em 1944, Lazar Segal dá início a uma nova série denominada de Erradias, cuja temática são as prostitutas. Nesse mesmo ano, inicia uma nova fase, As Florestas, que foi interrompida com a sua morte. Em 1957, realizou-se em Paris a monumental exposição Segal, no Museu de Arte Moderna, com 61 quadros, 22 esculturas de bronze, 200 desenhos, aquarelas e gravuras. Lazar Segal faleceu em sua casa no dia 2 de agosto de 1957, aos 66 anos, por problemas cardíacos. Como dito no começo do vídeo, nos 10 anos seguintes da morte de Segal, Jenny Clabin Segal empreendeu um intenso esforço de documentação da obra de seu esposo e dedicou-se a conservar seu acervo, já com a intenção de fundar um museu. Auxiliada pelos filhos Maurício e Oscar e pelo amigo Luiz Rossaca, o Museu Lazar Segal foi inaugurado no dia 21 de setembro de 1967, pouco depois da morte de Jenny. O mais importante conjunto da obra de Segal está agrupado neste museu, sua antiga residência e ateliê. Em 1909, quando frequentava a Academia de Belas Artes de Berlim, Lazar fez a pintura Homem com Violino, que é uma pintura de característica impressionista, que é cores mais escuras, como o cinza, o ocre e o preto. Essa pintura tem muitas características impressionistas. Além das cores mais escuras, retrata um momento social, que é o oposto do que era oferecido na Academia de Belas Artes. Em 1924, Lazar fez uma pintura óleo sobre a tela, que é uma pintura de característica mais expressionista do que impressionista do que ele estava usando. As cores mais claras refletem muito bem isso, e essa obra está representada na Escola Estadual Lazar Segal. Esta obra, chamada de Paisagem Brasileira, feita em 1925, é um óleo sobre tela. Segal veio ao Brasil em 1923 e o que inspirou ele a fazer essa pintura eram as paisagens brasileiras, o muros das favelas, a vegetação das fazendas, mulheres e homens negros e os extensos panamais. Dá para saber também que Segal fez uma relação entre a natureza e formas geométricas. Também ele demonstra que artistas modernistas também influenciaram na produção de Segal. Em 1925, Lazar foi para o interior de São Paulo e achou o garoto legado, um nariz escravo com uma fisionomia muito cansada. Esse grafite sobre papel serviu posteriormente para a obra Bananal, que está na Pinacoteca de São Paulo atualmente.
Essa obra, chamada Autorretrato 3, foi feita em 1927 a óleo sobre tela. Desde que Segal chegou ao Brasil, o desenho é um fator bem importante. Nessa obra, a gente pode ver que o artista está diante de uma tela em branco segurando um lápis ao invés do pincel, o que indica o fim da fase brasileira de Segal, que foi de 1924 a 1928. Nela tem o contorno que percorre todas as marcas de expressão da testa, o delineado dos lábios, as dobras das mãos e o trapeado da gola. Nessa obra também, quando foi exposta em uma das exposições de grande sucesso de Segal, alguém, que não se sabe quem, danificou um corte, mas que, segundo Segal, foi um sucesso. A Sociedade pela Arte Moderna, chamada de SPAN, foi criada dia 22 de dezembro de 1932. O SPAN reuniu vários artistas, um deles era o Lazar Segal, que era um dos principais organizadores do baile de carnaval da cidade do SPAN. E o SPAN tinha o intuito de aproximar os brasileiros da arte moderna. Mas, um dia, quando eles alugaram em Ringue de São Paulo, José Bonifácio acabou postando uma carta dizendo que eles eram neo-brasileiros e que a polícia de São Paulo deveria fechar o local. Mas, em 1935, o local foi fechado por conta de alguns grupos dizerem que a entidade escondia fins secretos. Essa obra, chamada Maternidade, foi feita em 1935 e é uma escultura tátil. De todas as linguagens utilizadas por Segal, a que melhor permitiu a exploração formal do tema da maternidade foi a escultura. A ampla base dessa obra representa uma extensão natural da Terra-mãe. As mãos da mulher protegem a cabeça e o corpo da criança, trazendo-o junto de seu corpo. Sobre essa obra, o crítico Geraldo Ferraz diz que todo esse conjunto passa a ideia de que, mesmo depois de nascido, o filho continua pertencendo ao corpo que foi gerado e que essa é uma obra poderosamente simbólica e realista. Jovem de Cabelos Longos é uma obra de Lucide Ferreira, feita por Segal entre 1935 e 1947. As obras de Lucy constituem especialmente para as obras de Segal. Esta obra parece ser uma estátua que com o tempo poliu e remete uma coisa de eternidade. Segal quis dar dignidade às mãos dela, que nesse caso está penteando os cabelos. Então, essa foi a nossa breve apresentação do museu. Espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau! A paradona é bem mais fácil, bem mais rápido. Você falou que eu vou ficar parada andando. Não andando! É exatamente isso, não andando. Mas eu ia mostrar todo o museu. Tá filmando? Ai, me apareceu. Dá uma joinha pra mim. Vai, pode ir. Então, esse é o Museu Lazar Segal, o museu que a gente vai decidir fazer o trabalho. Fica na rua Venta 111. Ai, que graça. Demônio! Tem Mais escuras, que é preto, ocre e cinza. Essa obra... Ainda bem que é vídeo, né? Desculpa. Obrigado. Você não filmou? Em 1925, Oleguinho. No interior de São Paulo, encontra o velho Quando chegou ao Brasil, o fator do desenho. No Rio de Janeiro, as extensas... Essa escultura tem uma ampla base aqui que o Geraldo Ferraz diz que a chamada maternidade foi feita em 1900. A maternidade foi a escultura. De todas as linguagens
A mulher está protegendo o filho para